Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, do versículo 12. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, porque eu gosto de estar lendo ali, olhando para cá. Amém? Vamos ler juntos? E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém? Podemos assentar. Louvado seja Deus. Eu quero, nesta noite, conversar com vocês e dizer para vocês uma coisa: como a presença de Deus faz bem para a gente. E eu acho que uma das coisas que todo mundo quer é a presença de Deus dentro da sua própria casa. Amém? A gente quer muito isso porque nós entendemos, nós compreendemos que quando a presença de Deus está em uma determinada casa, essa casa vai ser abençoada, essa casa vai ser uma casa próspera. A família que vai estar nessa casa vai experimentar a prosperidade de Deus, vai experimentar os cuidados de Deus. Portanto, isso é uma das coisas que todos nós queremos. Porém, não é muito simples você pedir a bênção de Deus para dentro da sua casa. Porque quando você pede para Deus abençoar a sua casa, ou que a presença dEle vá até a sua casa, com certeza Deus vai atender tudo isso aí. Ele vai porque você está pedindo. A Bíblia diz que tudo aquilo que você pede em oração, crendo, você recebe. E o fato de você pedir para Deus abençoar a tua casa, pedir para Deus ir até a tua casa, com certeza vai fazer com que Ele atenda esse teu pedido e vá até a tua casa. Entretanto, nós sabemos que não é só pedir, porque quando você pede para Deus ir até a sua casa, a primeira coisa que você tem que ter é reverência. É reverência pelo fato de saber que Deus está ali, e você então tem um comportamento que seja compatível, de respeito, pelo fato de você entender que Deus está ali naquele lugar. Isso vai fazer com que a bênção dele permaneça, porque há reverência, há respeito, há o entendimento de que a presença dele está ali, e tudo isso então vai provocar benefício realmente extraordinário em nossa própria vida. Mas às vezes o que acontece? Acontece que mesmo nós pedindo para Deus ir até nossa casa, o que realmente Ele faz e vai, às vezes o nosso comportamento é totalmente incompatível com a presença de uma pessoa importante na casa da gente. Porque geralmente quando a gente chama alguém importante para ir na nossa casa, que a gente recebe alguém importante na nossa casa, nós temos o maior respeito, a maior reverência, exatamente em respeito à pessoa importante que está ali. Se os meninos têm um comportamento mais desajustado, a gente avisa as crianças para serem educadas, porque tem visita em casa. A gente mesmo, pelo fato de ter alguém importante em casa, a gente tem o maior respeito, a gente se torna educado, porque tem alguém importante na casa da gente. E às vezes isso não está na nossa preocupação. Nós pedimos para Deus ir até nossa casa e imploramos para que Ele venha abençoar nosso lar. Quando Ele chega em nossa casa, Ele simplesmente percebe que o ambiente não é favorável para Ele, porque nós temos um total de respeito, uma total irreverência na forma como agimos, brigamos sabendo que tem alguém importante na nossa casa, batemos boca, agredimos, temos comportamento totalmente incompatível com o comportamento de alguém que é comprometido por Deus ou com Deus, e simplesmente Deus chega num ambiente tão pesado que de repente eu acho que ele deve pensar: me convidaram para vir aqui nessa casa, mas ninguém está se comportando de uma maneira que eu possa me sentir à vontade.
Eu duvido que você se sinta à vontade se você for convidado para ir na casa de alguém e chegando na casa dessa pessoa, você encontra um ambiente de discussão, de briga entre o casal, você está ali, você vai se constranger. Se as pessoas dentro daquela casa forem totalmente desajustadas, tiverem comportamentos sem educação e uma série de coisas, você vai se sentir totalmente constrangido no ambiente. Deus também se sente. Às vezes ele vai para uma casa, ele percebe que o ambiente não é favorável para ele. O ambiente está mais favorável para o maligno do que para qualquer outra coisa. Aí a bênção de Deus não acontece. Não acontece. E foi exatamente isso que aconteceu no que eu quero contar para vocês. A Bíblia diz que a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, foi levada pelos filisteus. Mas Deus fez tanta pressão que os filisteus devolveram. E quando eles devolveram, essa arca foi para a casa do Abinadab. E ficou lá na casa do Abinadab durante 20 anos. 20 anos a arca ficou guardada lá, sem muita importância, sem ninguém dar reverência, sem ninguém ter nenhum comportamento compatível pelo fato da presença de Deus estar simbolizada ali, porque a arca simbolizava isso, simbolizava a palavra de Deus presente na casa da pessoa, porque tinha exatamente o quê? Tinha as pedras da lei. A arca simbolizava o Deus que supre as nossas necessidades, porque tinha um potinho que se colocava maná dentro. E a arca simbolizava também o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, por conta da vara de Arão que era colocada dentro dela. Era isso que tinha dentro da arca. As tábuas da lei, que simbolizavam a palavra de Deus. O maná, que simbolizava o Deus que supre as nossas necessidades. E a vara de Arão, que havia florescido, que simbolizava o sobrenatural de Deus. Só que essa arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E não houve nada na casa dele. Mesmo a arca estando lá 20 anos, a arca não trouxe nenhum benefício para a casa de Abinadab. Mesmo estando ali, nada de extraordinário aconteceu, porque eles olhavam para aquilo ali de uma forma muito normal e não entendiam que aquilo simbolizava a presença de Deus, simbolizava a palavra de Deus presente naquela casa, simbolizava o Deus que supre as necessidades na representação dos potes de maná, e simbolizava a presença de Deus, mas eles não davam importância para aquilo. Só que quando Davi assumiu o reino, ele resolveu ir buscar a arca da casa de Abinadab. Ele mandou fazer uma carroça nova, uma carroça muito bem preparada, e depois que ele preparou essa carroça, ele pegou a carroça e foi buscar a arca de Deus lá na casa do Abinadab. Eles colocaram a arca em cima da carroça e vieram trazendo para a cidade de Davi. Só que quando eles vinham trazendo essa arca, chegou num determinado lugar, os bois tropeçaram, que puxavam a carroça, e quando eles tropeçaram, a arca quase que caía, mas um dos filhos de Abinadab, chamado Uzá, foi lá e segurou a arca para a arca não cair. Quando ele segurou a arca para a arca não cair, a Bíblia diz que ele foi fulminado. Eu até peguei uma foto não, uma gravura. O poder de Deus veio e acertou ele. Ele morreu na... Davi vinha trazendo aquilo, vinha um monte de cantores cantando, o pessoal vinha fazendo louvor, fazendo adoração, e quando ele viu que isso aconteceu, que a arca quase que cai, e que Uzá vai pegar, e ele morre eletrocutado,
A Bíblia diz que ele ficou com medo e ficou muito chateado. Senhor, o Senhor matou o pobre do Uzá. Ele só quis impedir que a arca caísse. Eu não vou levar essa arca mais comigo não, senão vai morrer mais gente no meio do caminho. Já morreu o filho do Abinadab, os meninos que já eram rapazes, que viram a arca dentro da casa dele, desde criança com certeza, viram aquela arca ali, mas ninguém dava tanta importância. E agora a arca quase que cai, ele vai apanhar a arca e morre eletrocutado. Por que isso? Primeira coisa, Deus acha que cada coisa no seu devido lugar. Deus não gosta que mude as determinações dele. Ele não gosta de ser atropelado naquilo que ele determina. E ele havia determinado que a arca era para ser carregada por 4 homens, através dos varões que elas tinham colocado ao lado, e esses 4 homens que deveriam carregar a arca seriam de ser da tribo de Levi. Só eles tinham autorização para carregar a arca. E Davi fez tudo diferente, juntamente com os sacerdotes. Resolveu levar a arca em cima de uma carroça, de uma forma que Deus não havia determinado. Não era desse jeito. Deus estabeleceu como lei, como regra, que somente os levitas podiam carregar, e eles que tinham que levantar aquela arca, segurar através dos varões que ela tinha. Eu acho que tem mais ou menos uma foto que eu coloquei aí, para vocês entenderem. Ela era assim, e tinha esses varões do lado, que eram colocados naquelas argolas que estão ali. Essa vara era colocada, e cada um ia num canto segurando a arca. E dentro dela estava exatamente as pedras da lei de Moisés, juntamente com o pote do maná, que Deus alimentou o povo no deserto, e a vara de Arão, que era exatamente o simbolismo do poder do sacerdote. Era esse o simbolismo. Isso ficava dentro da arca. Tudo isso representava a presença de Deus em qualquer ambiente que ela estivesse. E Deus entendia que tinha que ter reverência para carregar a arca. E eles não tinham reverência, eles estavam carregando numa carroça. E para Deus, as coisas dele, você tem que ter reverência. Tem que ter muito respeito. E eles simplesmente, em vez de carregarem como era determinado, estavam levando na carroça, e Deus acabou demonstrando a sua insatisfação. Quando aquele raio pegou Uzá, que ele caiu morto, que o Davi ficou chateado, o Davi disse: eu não vou mais levar essa arca, não. Vai acabar alguém morrendo aqui. Tendo que deixar em algum lugar. Olharam, viram em cima do maeiro uma casinha humilde, de um homem humilde, de um homem simples que se chamava Obed-Edom. Esse nome Obed significa servo, mas em outras traduções diz que significa escravo. Edom porque ele era dos Edonitas, descendente de Saul. Outros dizem que Edom significa vermelho, que ele era ruivo. E tinha aquela casa humilde, simples, uma pessoa muito humilde mesmo. O Davi olhou e disse: olha, leva essa arca lá para casa, para aquela casa que está ali, deixe lá. Eu não vou continuar levando essa arca, porque já morreu o Uzá aqui, de repente vai morrer mais gente no meio do caminho. Então, se Deus está insatisfeito, coloca a arca lá na casa daquele homem que mora ali, é um escravo. Vão lá e deixem lá na casa dele essa arca. Depois a gente vem apanhar. E ele nem foi lá, ele deu ordem para que levasse a arca para lá. Chegaram lá na casa desse senhor chamado Obed-Edom, disseram que o rei havia mandado para que deixasse a arca na casa dele. Ele prontamente recebeu a arca, e a arca ficou dentro da casa dele, e ele sabia que aquela arca simbolizava a presença de Deus ali naquele lugar. Ele, com a família dele, tinha a maior reverência, tinha o maior respeito. Eles eram simples, eram humildes, e quando eles viram que a arca ficou na casa deles,
Eles mudaram o comportamento deles, eles passaram a ter muito respeito, eles passaram a ter reverência, passaram a cuidar da arca direitinho como deveriam cuidar. Uns dizem que ele era da tribo de Levi, mas outros dizem que ele não era. Ele era heteu. Se ele era heteu, tudo indica que ele era filisteu, porque os heteus eram que vinham da cidade de Gate. Mas há muitas discussões com respeito à origem dele. Mas o certo é que ele não era ninguém importante para ter uma arca em casa. Ele não era ninguém de projeção. Ele era talvez um escravo, um homem simples, com uma casa muito humilde, que abrigou aquela arca na casa dele. Só que a Bíblia diz que a arca ficou na casa dele durante 3 meses. Nesses 3 meses que a arca ficou lá, diz que a vida dele começou a prosperar, a vida dele começou a se tornar uma vida abençoada. Davi mandou deixar a arca lá e todo mundo foi embora imaginando, vai morrer alguém da família dele, porque já morreu o sujeito que pegou a arca de qualquer jeito, a gente vai deixar na casa dele, de repente as pessoas vão morrer lá, mas morrem, são os pobres coitados, são umas pessoas muito simples, deixa eles ficarem com a arca lá. Só que passou a primeira semana, não morreu ninguém. Passou a segunda semana, não morreu ninguém. Entrou no 2º mês e Deus começou a abençoar a casa dele, a família dele, e eles começaram a prosperar, e o pessoal talvez chegava a dizer, rei, olha o que está acontecendo, não morreu ninguém na casa dele ainda, pelo contrário, ele está prosperando. E Deus começou então a fazer com que a sua presença naquele lugar, aliado o quê? A reverência daquelas pessoas que moravam ali, que tinham a maior reverência, que tinham o maior respeito, o maior cuidado, começou a fazer com que a bênção de Deus se derramasse sobre aquela casa, sobre aquela família, e eles começaram a prosperar. Diga glória a Deus. Alguém foi lá e disse para o rei, rei, sabe o camarada lá que a gente deixou a arca na casa dele? A vida dele mudou totalmente. Ele está próspero. Vamos voltar ao primeiro verso agora, que nós lemos. Coloca o primeiro verso. Aí foram e contaram para o rei. Foram contar para o rei Davi. Você nem sabe. Sabe aquele camarada lá? Olha o que aconteceu. O Senhor tem abençoado a família dele. Depois que a arca foi para a casa dele, a família dele ficou grandemente abençoada, e tudo que ele possui por causa da arca de Deus, tudo prosperou na vida dele, tudo melhorou na vida dele, depois que aquela arca foi colocada ali. O Davi disse, não morreu ninguém lá, não. Pelo contrário, está todo mundo prosperando lá. O Davi disse, espera aí, tem alguma coisa que eu não estou sabendo. E o rei teve que baixar a sua coroa diante de um escravo, de um servo, para reconhecer que esse homem simples e humilde descobriu como é que a gente se relaciona com Deus, como é que a gente facilita dentro da nossa casa para Deus poder abençoar a nossa família e nos trazer prosperidade. Diga glória a Deus. O rei que no dia nem foi lá na casa dele, talvez por ser uma casa humilde, mas disse, vão lá, coloque a arca na casa, nessa casinha que está aí, que era a casa do Obed-edom. Agora ele fez diferente. O que ele fez? Ele pegou toda a comitiva dele e resolveu ir lá na casa do indivíduo que estava abrigando a arca há 3 meses e que já corria notícia de que ele havia prosperado em tudo, a família dele havia prosperado, a casa dele havia prosperado e a família dele havia prosperado. O rei pegou toda uma comitiva e foi direto lá para a casa dele. E chegando lá na casa dele, olha só, foi todo mundo alegre para lá. Isso aí já é a foto quando eles vinham trazendo na carroça. Volta para o verso. Volta para o versículo. Então Davi, com grande festa, o Davi preparou uma grande festa e disse, vamos buscar essa arca lá na casa desse rapaz. Ele percebeu que aquilo trazia a presença de Deus, e ele queria pegar a arca para levar para a cidade, para levar a presença de Deus para dentro da cidade. E isso ele teve que aprender com um homem simples, teve que aprender com um escravo, com um servo. Foi com ele que ele aprendeu como é que a gente lida com a arca, com reverência,
Como é que você tem que se comportar totalmente reverente quando a presença de Deus está na sua casa, coisa que ele não fez, trazendo a arca numa carroça, simplesmente ignorando os preceitos e as determinações de Deus, que dizia que tinha que ser feito de uma maneira, ele fez de outra, de uma forma totalmente irreverente, e agora ele, como rei, estava aprendendo com o homem servo, com o homem simples, como é que se faz as coisas para Deus se agradar e abençoar a vida da gente. E ele era um homem que, ele tinha sensibilidade para aprender, ele reconheceu, pegou a sua comitiva e foi lá buscar a arca. E quando ele chegou lá, ele conheceu esse homem simples, chamado Obed-edom. E ele disse: olha, você ficou tão íntimo e nos ensinou tão bem a cuidar da arca e da presença de Deus, que você não pode ficar aqui. Eu vou levar você lá para a cidade real, e a partir de hoje eu vou dar para você exatamente um cargo, o cargo de ser porteiro do local onde vai ficar a arca que representa a presença do Senhor. Diga glória a Deus. E o homem que era escravo e simplesinho, por causa da sua reverência, ele prosperou a tal ponto que saiu lá da zona rural que ele morava, mandado pelo rei, levado pelo rei para morar na cidade de Davi e tomar conta da arca que representava a presença de Deus. Diga glória a Deus. Isso aconteceu há 3.000 anos e 30 mais ou menos atrás. E aí, o que é que a gente aprende com isso? Com essa história de 3.000 anos? É que a gente tem que ter reverência. Se você quer que a sua casa seja abençoada, pede para Deus entrar na tua casa. Ele vai, mas tenha reverência, porque Ele vai estar lá. Se você pede, Deus vai. Então, o que se faz? Não se chama palavrão. A gente não fica brigando um com o outro, porque a presença de Deus vai estar ali. E se você não tiver reverência com essa presença, a presença dele não vai trazer os benefícios que realmente trouxe para a vida do Obed-edom, que teve um comportamento diferente com respeito àquela arca. Mas tem gente que vive dizendo: meu Deus, abençoa meu lar. Abençoa a minha casa, Jesus. Vai lá abençoar a minha família, fazer com que a paz se estabeleça na minha casa, para que haja união. E às vezes a pessoa que pede, ele só pede da igreja, depois ele esquece, vai para casa, é o mais briguento, é o mais cheio de confusão, é o que mais cria situação de confronto em casa. Vive permitindo que saia da sua boca palavras que não é para sair, e chama palavrão, e chama o nome do diabo, e depois diz: eu não sei por que Deus não me abençoa. Não abençoa por quê? Porque pelo fato de não ter reverência, acontece o que aconteceu, a arca que ficou 20 anos na casa de Abinadab, e a bênção não foi para lá, porque eles não tinham reverência. Ao passo que 3 meses que ela ficou na casa de Obed-edom, e Obed-edom tinha reverência e respeito pela presença de Deus simbolizada naquela arca, Deus abençoou e prosperou a vida dele. Deus pretende abençoar e prosperar a sua vida e a sua casa e a sua família. Mas o seu comportamento tem que ser igual ao comportamento do Obed-edom, e não igual ao comportamento de Abinadab. Senão, a presença dele pode estar lá, porque você pediu. E pode estar a presença lá 200 anos. Porque até você ora, até você clama. Mas a bênção não chega, por quê? Porque não há reverência com respeito à presença do Deus que você pede para ir para a sua casa. Então, quem quer ter um lar abençoado, uma família abençoada, seus hábitos têm que mudar. E muitas coisas, para que Deus se sinta realmente à vontade dentro da sua própria casa. Porque uma coisa é certa: a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo em uma casa implica em milagres, em bênçãos, em solução de problemas. E isso, quando há reverência,
Toda vez que a Bíblia nos mostra no Novo Testamento que Jesus foi na casa de alguém, sempre os milagres aconteciam. Digam glória a Deus. Sempre coisas extraordinárias aconteciam. Mas você tem que fazer com que Deus se sinta bem dentro da sua própria casa. Cuidado com o que você fala. Cuidado da maneira como você age. Se você pede para Jesus ir lá na sua casa, para que a presença de Deus esteja no teu lar, cuidado como você está agindo. Senão, pode não acontecer nada de extraordinário, como não aconteceu durante 20 anos na casa de Abinadab. Ao passo que, se você tivesse respeito, essa reverência, baseado pelo que diz a Bíblia, que aconteceu na casa de Obed-edom, todo mundo foi abençoado. A Bíblia diz que o Senhor abençoou a família dele e tudo que ele possui, unicamente porque ele teve reverência com a presença de Deus dentro da sua própria casa. Então tenha reverência. Não adianta pedir para Deus abençoar teu lar e para ele ir na tua casa, e quando ele chega lá, o que ele ouve no ambiente é pesado, viu? É pancadão do casca de bala e tantas outras coisas. Vocês estão entendendo? Vocês conhecem, né? Que vê no ambiente é outra coisa que Deus não vai achar favorável para ele. Aí ele pode estar lá, mas a bênção dele não vai chegar. Então que nesta noite você passe a policiar as coisas e saber que Deus entra numa... Deixa eu falar como adolescente lá da igreja. Deus entra numa vibe diferente, diga glória a Deus, da paz, do entendimento, facilitando a presença dele, para que a bênção dele possa estar ali. Ah, se você tem certeza que Jesus está lá dentro da tua casa, você ia ficar tão bonzinho. Imagine. Eu já contei para vocês aquela história, vou repetir de novo. Um dia, o pastor da igreja conversava com o senhor. Toda vez que ele conversava com esse senhor, o filhozinho dele de 7 anos via junto com ele e ele dizia: menino, vamos ali que eu vou conversar com o pastor. Aí chegava lá, começava a conversar com o pastor, e o menino começava: ei, papai, vamos morar aqui na igreja, papai, vamos morar aqui na igreja, papai, vamos morar aqui na igreja, papai. Aí o pastor ouvia aquilo: mas o que esse menino toda vez fala isso? Toda vez que o pai dele vem falar comigo, ele começa a repetir para vir morar aqui na igreja. Aquilo deixou o pastor curioso. Quando foi um dia, o irmão foi conversar com o pastor de novo, e o menino começou: papai, vamos morar aqui na igreja, papai, vamos morar aqui na igreja, papai. E o pastor perguntou: meu filho, por que é que você fica repetindo direto para papai, teu pai vir morar aqui na igreja? É porque aqui na igreja, um bonzinho. Ele é tão bonzinho quando ele está aqui, pastor, por isso que eu quero vir morar aqui com ele. Tem gente que é bonzinho na igreja, né? Na igreja é maravilhoso. Anda com uma Bíbliazona igual um desodorante debaixo do braço: eu sou crente. E às vezes é só crente denorexo. Vocês já ouviram falar isso aí? O crente denorex, sabe o que é? Parece, mas não é. Você lembra do propaganda denorex? Parece, mas não é. Parecia remédio, mas não é. Pois é. Aí tem crente que... Qual é outro crente que tem? Tem o crente Gabriela. Você sabe o que é o crente Gabriela? Aquele que está na igreja há tempo, mas ele não muda nada. A vida dele continua do mesmo jeito, mas ele não deixa Deus mudar a vida dele. Esses são chamados de crente Gabriela, sabe por quê? Porque eles falam assim: eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, Gabriela. Por isso que é chamado de crente Gabriela. E as pessoas falam um bocado de nome aí, viu? Tu lembra de outro aí, Matheus? Como é? Esse carroça é novo para mim. Só vem para a igreja puxado. Mas olha, tirando a brincadeira de lado,
O certo, sabe o que é? É que você que vai entrar nessa campanha, que vamos começar quando a campanha, mano? Começou essa semana, Lar de Paz, né? Você tem que vigiar. Não adianta só levar pessoas para pregar na sua casa, não, que depois que acaba o culto, você está maluco dentro de casa, brigando com todo mundo, desajustado, falando palavrão, falando besteira. Não, não, não. O culto está indo lá e é a presença de Deus que está sendo levada para lá. Então tenha reverência para que aconteça bênção sobre a tua família e para que a tua família seja alcançada por prosperidade, como foi a família de Obed-Edom. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.